Bom, hoje a gente está aqui com a Mari Moreira. Ela é Technical Writer no iFood, professora de Technical Writing e cofundadora da comunidade Tech Writing Brasil. Como você está, Mari? Tudo bem? Tudo bem, Edu? Oi, Otávio. Tudo bem com vocês? Eu tô super feliz, na verdade, muito agradecida pelo convite. Espero que a gente possa falar bastante de tech writing por aqui, espalhar essa palavra pela comunidade de tecnologia, porque é um assunto que ainda tem muito pano pra manga. Boa, muito legal. E você pode contar um pouquinho sobre você? Posso. De forma bem resumida, eu trabalho com Technical Writing há pouco mais de 2 anos. Eu comecei, na verdade, nessa área por acaso, quando eu entrei na Zup Innovation no início de 2020. Na época, eu não sabia, mas eu era a primeira Technical Writer da empresa, então eu tive todo esse processo de entender o que era a área e ajudar a escalar isso dentro da empresa. E aí sair desse processo de ser a única Technical Writer até ter uma equipe de pouco mais de 5 pessoas e ajudar a difundir boas práticas de documentação. Hoje, a Zup, se eu não me engano, tem acho que quase 20 tech writers na empresa, distribuídos aí entre projetos do Itaú e também da própria Zup. E mais recentemente eu vim para o iFood para também fazer um movimento semelhante, de espalhar essa palavra, de consolidar essas boas práticas e fluxos de documentação técnica. E aí, durante esse processo que eu estava me descobrindo como technical writer, eu também aguçou em mim uma vontade de começar a produzir conteúdo. Muito porque eu não encontrava muitas informações em português sobre esse assunto e também não encontrava muitas pessoas brasileiras mesmo que compartilhassem suas experiências nesse mercado. E foram coisas que me geraram um inconformismo muito grande, do tipo, se eu tô vivendo tudo isso e tô tendo todas essas ideias e dúvidas e questionamentos, não é possível que não exista mais ninguém no mercado brasileiro que também viva essas mesmas contradições, dilemas, essas mesmas questões. Então, foi muito por causa disso que eu resolvi começar a produzir conteúdo no LinkedIn, depois eu migrei para o Instagram, e aí dar aula também foi um passo natural nesse processo, porque eu comecei produzindo conteúdo, como eu falei, né? E aí, depois de um certo tempo, eu fui convidada pela SPM para poder criar um curso de introdução em Tech Writing. Eu ajudei a fundar esse curso, fiz 2 turmas e depois um desejo natural de empreender surgiu nesse meio do caminho e eu acabei criando os meus próprios cursos para ter um formato mais online, que a pessoa conseguisse assistir no tempo dela, enfim, que tivesse uma outra abordagem. E acho que foi Muito isso, bom. foi um pouco isso. E teve a Tech Writing Brasil também, né, a comunidade. Eu ajudei a fundar a Tech Writing Brasil, junto com o Breno Barreto e a Juliana Meyer. O Breno hoje, na verdade, é engenheiro de software no Nubank, mas ele foi Technical Writer por um tempo. E a Juliana Meyer, ela é Lead Tech Writer na Vetex. Nossa, sensacional. Então você tem a experiência aí de basicamente criar áreas de tech writers em 2 empresas agora, né? Além da comunidade, artigos que você vem compartilhando e criando. E vamos para a primeira pergunta, acho que é a mais discutida nos últimos tempos, né? Afinal, por que eu preciso de uma área de tech writing dentro da minha empresa? Por que essa cultura de documentação é tão importante? Eu acho que é ótima essa pergunta, na verdade, porque geralmente quando eu começo a fazer apresentações, eu participo de eventos assim de comunidade, é muito curioso porque eu já ouvi de tudo um pouco, gente, sem brincadeira. Assim, eu já ouvi que, por exemplo, documentação não era necessário porque, segundo o Manifesto Ágil, documentação não é priorizado. Ou então eu já ouvi que, mas isso é escopo da pessoa desenvolvedora, ela que deve documentar. Enfim, já ouvi algumas justificativas muito nesse sentido, né? E eu acredito que cada vez mais, o argumento que eu costumo trazer nesses casos, né, é que cada vez mais a gente está caminhando para um mercado que não só a complexidade das coisas que a gente faz aumenta, mas também o próprio regime de trabalho também mudou, né? A gente sabe que o modelo híbrido cada vez mais tem se consolidado, muito não só pela pandemia, mas também pela própria transformação do mercado de tecnologia. Então a gente naturalmente está caminhando para um cenário em que a comunicação assíncrona se faz extremamente importante e ter todo mundo na mesma página se faz extremamente importante, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem equipes que trabalham em outros fusos horários, que trabalham com mais de um time ao mesmo tempo, pensa no tanto de informação que se circula enquanto esse trabalho está acontecendo, né? Muitas vezes a gente está ali focado só nas nossas sprints, em entregar aquelas features, mas no fim do dia, na verdade, muita coisa está acontecendo ali ao mesmo tempo. E o quanto dessa informação está sendo corretamente gerida dentro dos times e dos projetos, né?
Quantos casos a gente não conhece de times que a pessoa vai embora e ela leva todo o conhecimento? Ou quantos casos a gente não conhece de pessoas que entram para um projeto e demoram mais de 2 semanas para configurar a máquina dela, porque o problema não é só configurar o ambiente, o problema é que tem informações-chave que não estão documentadas e fazem com que essa pessoa demore muito mais tempo para iniciar num projeto do que ela iniciaria se isso tivesse pré-organizado ali, pré-estabelecido. Então eu acho que mais do que ser muito importante para ajudar as empresas a ser um diferencial competitivo, porque você ter um produto bem documentado mostra para a pessoa consumidora que você se importa com ela, para além do produto em si, então é um diferencial competitivo, mas é uma ferramenta fundamental para a gestão do conhecimento nas empresas, para que esses times não percam conhecimento, para que a gente tenha os nossos aprendizados registrados, né? Quantas vezes a gente não toma decisões na engenharia de escolher um framework ou uma linguagem de programação e aí, por algum motivo, isso não funciona, só que a gente não documentou isso e meses depois a gente volta para essa discussão que já tinha sido feita anteriormente. Então, eu acho que é isso, assim, é um diferencial competitivo e é principalmente uma ferramenta de gestão do conhecimento, para garantir que essas informações não se dispersem e principalmente que a gente tenha absolutamente tudo mapeado e a gente garanta que esses times que estão ali trabalhando em ritmos diversos, eles consigam ter acesso a essa informação em bases de conhecimento que sejam de fato sustentáveis e consolidadas. Muito bom. Daí eu queria até entrar um pouquinho mais a fundo nisso, perguntando o seguinte. Tem casos ali onde, vamos dizer, né, que uma equipe está criando algum experimento ali, que ela não, enfim, basicamente uma hipótese que ela tem de que algo que ela vai criar vai resolver um problema, mas ela não sabe se realmente vai resolver um problema de fato. Então, tem equipes que ficam iterando até encontrar ali, seja um Product Market Fit, alguma coisa nessa linha. Daí a pergunta é, em que momento, na tua visão, faz sentido a gente começar a pensar em criar uma documentação ali na equipe? Né? E qual documentação seria essa mais básica ali que a equipe deveria criar? O ideal é que uma documentação ela inicie no momento que um planejamento está acontecendo, né? E acho que é legal esse ponto que você perguntou, Edu, porque muitas vezes as pessoas pensam que documentar tem que ser aquele documento extremamente extenso, com muitos detalhes, com muita informação. E às vezes pode ser algo muito mais simples do que parece, sabe? Por exemplo, se essa hipótese está sendo desenvolvida num repositório, às vezes você fazer um bom readme desse repositório já é um bom passo para poder, quando a pessoa entrar ali, ela saber que aquele repositório diz respeito a um experimento que está em execução, que está no seguinte estágio. Ou, por exemplo, se a empresa ela usa os produtos Atlassian, né? Então, por exemplo, usa o Jira para fazer a gestão de tarefa, naturalmente deve ter o Confluence, né? Geralmente as empresas de tecnologia, elas pegam um pacote dos 2 produtos. Se for o caso, você pode ter uma página no Confluence que já tem todos os links para essas hipóteses, né? Então, às vezes pode ser algo muito mais simples e fácil de se aplicar do que parece, sabe? Digo isso porque já aconteceu em algumas palestras que eu fiz, enfim, algumas apresentações, das pessoas acharem que já tem que sair com uma documentação robusta logo de cara, sendo que ela acompanha o desenvolvimento daquilo que a gente está fazendo. Então, é natural que sejam, às vezes, uma página um documento de uma página, seja ali coisas iniciais mesmo, porque à medida que a gente vai desenvolvendo a hipótese, naturalmente você vai documentando isso. Esse é um bom ponto, né? Eu acho que atualmente é impossível pensar um software sem documentação, né? Seria como se eu perguntasse, dado que é um protótipo, quando é que eu começo a testar o meu software? Então, naturalmente, né? Se eu estou começando um protótipo, eu vou testar e documentar os pontos iniciais. À medida que ele vai crescendo, eu vou crescendo a documentação e os testes, né? Afinal, eu sempre falo do livro, né, da filosofia, a galera deve estar enjoado de ouvir, mas o maior segredo do engenheiro sênior é resolver problemas e simplificá-los, né? Quem aí nunca viu um pianista tocando e ao olhar pensar, caramba, isso é tão fácil? Ou um paraquedista, coisas super complexas na mão de pessoas especialistas, parece algo extremamente simples. E eu acho que esse é o ponto de um sênior, de um pós-sênior, de um contribuidor individual nessa área de especialização, como staff engineer e tudo mais. É pegar o que é super complexo e transformar em algo super simples. E a documentação é essa ferramenta, né? Ou uma das ferramentas para atingir esse resultado. E é curioso ouvir você falando isso, Otávio, porque
Na minha adolescência eu andei bastante de skate e sempre quando eu via alguém andando de skate fazendo uma manobra, isso é muito fácil fazer. Daí quando eu ia fazer, nossa, levava tipo 6 meses, 1 ano para aprender uma manobra simples, né? Então, realmente, quando a gente vê alguém especialista fazendo alguma coisa, parece que é muito mais fácil do que realmente é. E pegando até o que vocês dois comentaram, a impressão que eu tenho é que quando a gente fala de construir alguma coisa, a gente está falando sempre ali, ou normalmente, do começo, a gente começar muito simples, então, em relação a documentação, testes, arquitetura, até o design do código em si, começar muito simples e evoluindo isso conforme o tempo for passando, né? Até se tornar algo não necessariamente complexo, mas que seja abrangente ali e que, vamos dizer assim, mostre o histórico por onde aquele software, aquele produto passou, né, ao longo da história dele. E eu acho ótimo você falar isso, Edu, porque até puxando um gancho do que o Otávio falou, né, sobre simplificar o complexo. O processo de documentação é exatamente esse, na verdade. É você fazer uma abstração daquilo que você fez e você entender assim, tá, uma pessoa que não tem o mesmo contexto que eu detenho agora, o que eu faço para passar essa informação adiante? E eu acho que, né, eu entendo que o podcast tem muito esse intuito de discutir mesmo esse post-senior career, né? E eu acho que esse é um exercício interessantíssimo, assim. Você tem um alto nível de senioridade técnica, mas você sabe passar essa informação para mais pessoas, porque isso também mostra muito do quão técnico você é, né? O quão preparado você é para passar esse conhecimento adiante para as equipes. Então, acaba que a documentação pode se tornar um grande aliado nesse processo, né? De compartilhar conhecimento, de saber passar uma informação adiante, de você saber fazer esse exercício mesmo, né? De se colocar no lugar da pessoa que vai consumir aquilo e passar essa informação de uma maneira acessível, né? A gente sempre fala na nossa área que... Porque muitas pessoas pensam assim, eu vou documentar, mas isso é muito técnico, eu preciso usar certos termos. E não é sobre tirar a tecnicidade de lado, não é deixar de abordar os aspectos técnicos daquela solução, daquela feature, daquela arquitetura, enfim, do artefato que você está documentando. Mas é fazer o exercício de, tudo bem, mas mesmo técnico, mesmo que a pessoa que vai ler isso também é técnica, talvez ela não tenha o mesmo contexto que eu tive. Ela não sabe das mesmas coisas que eu já sei porque fui eu que fiz. Então, como que eu faço esse exercício de transpor isso para uma pessoa que ainda não tem o mesmo contexto que eu tenho, mas que quando ela lê aquela informação, ou quando ela olhar aquele diagrama de UML, ou quando ela olhar aquele trecho de código, ela consiga entender o meu racional, a minha lógica por trás daquela solução, daquele artefato. Boa. Um ponto que eu estou bem curioso assim, para saber é o seguinte... eu já trabalhei em algumas equipes ali onde, em algum momento do desenvolvimento, a gente se preocupou com documentação, pelo menos uma pessoa ali se preocupou e pensou, não, vou escrever aqui no código, enfim, uma documentação direto no código, ou então, enfim, num documento separado ali, num README, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa é você começar a documentar, outra coisa é você manter essa documentação viva ao longo do tempo, né? Então um negócio completamente diferente, pelo menos eu tive essa percepção na prática ali, né? Daí eu queria entender de você, Mari, como é que a gente faz para aumentar a chance dessa documentação se manter viva assim, ao longo da história. Eu acho que aqui é aquele momento que eu faço a advogada do TW e eu falo que é importante ter profissionais de TW nas empresas. Porque eu acho que é exatamente isso, né? Na prática, o nosso papel nos times, nos projetos, né? na área de engenharia das empresas, é justamente fazer com que esse assunto se mantenha vivo. Manter essa pauta quente ali e garantir que esse fluxo, esse trabalho de documentação, ele perdure. Porque isso que você falou é muito comum, na verdade, né? Da gente ter um primeiro nível de consciência de preciso documentar, então eu vou começar a documentar. E aí a gente cria muita coisa de uma vez, muitas vezes até sem avaliar o porquê que a gente está criando, qual o objetivo que a gente espera com esses documentos que a gente criou, que a gente desenvolveu. E aí acaba nesse obstáculo de, eu criei, mas como que eu mantenho? Como que eu atualizo? E aí o cenário que acaba sendo muito comum e que a gente sabe disso é justamente de criar e a gente não continuar atualizando. E aí fica aquele documento legado de muito tempo que a gente sempre pensa assim, depois eu encaixo isso aqui na sprint, depois eu atualizo e a gente sabe que nunca chega a sprint em que a gente vai estar mais aliviado para realmente retomar esse assunto, né? Uma coisa que a gente fazia na ZUP e que dava muito certo era realmente da gente encaixar as tarefas de documentação nas sprints. Então era uma coisa que a gente sempre falava para os times, assim, não precisa... se a gente for esperar uma sprint tranquila para fazer isso, a gente vai acumular muito trabalho sem necessidade. Então, quando a gente conseguiu lançar as nossas documentações junto com os nossos produtos, o que a gente fez foi, toda semana nas planes, a gente entrava, né, o time de TechWrite entrava, e a gente avaliava se naquela sprint em específico ia ter alguma coisa que se desdobrava em documentação. Então a gente já fazia esse depara na planning.
porque dessa forma a gente já começava a sprint tendo consciência de se o time de desenvolvimento precisaria dedicar uma parte do seu tempo para apoiar o time de TW na documentação. E aí, se fosse o caso de não ter, porque acontecia, né, de não ter necessariamente algo de novo, a gente propunha algumas tasks de revisão mesmo, de avaliação daquele conteúdo. Então, a gente realizava uns testes de usabilidade para ver se a documentação realmente estava legal, se a gente podia atualizar alguma coisa, se tinha alguma informação antiga, que por algum motivo não tinha sido retirada em alguma página. Então, a gente fazia esse check-up, digamos assim, dos documentos. Mas quando tinha o caso de ter alguma documentação nova, a gente, e aí até fazendo um parênteses aqui, né, a gente lá, e até no iFood também eu vou começar a fazer isso, a gente segue uma abordagem que a gente chama de Docs as Code, que é uma abordagem que trata a documentação como código. Então isso faz com que a documentação seja escrita geralmente em repositórios que usam versionamento Git, então por exemplo o GitLab ou o GitHub, a gente escreve com linguagem de marcação, principalmente Markdown, então a gente usa muito mais produtos, digamos assim, né, soluções mais próximas da realidade da pessoa dev do que seria, talvez, nossa, de TW, que usaria, sei lá, um CMS, por exemplo, para fazer um portal ali de documentação. Então, isso também ajudava, porque a gente tinha o repositório já de documentação e quando era necessário adicionar tasks ali, a gente já colocava no workflow da galera. Então, não era uma mudança tão brusca, sabe? Não era tipo assim, eu vou ter que sair aqui do meu IDE e vou ter que entrar num CMS para documentar. Ele fazia tudo no IDE ali, né? Ele recebia, às vezes, o arquivo da gente em Markdown, revisava, ou então a gente subia um PR direto no repositório, eles revisavam o PR, então era um fluxo muito semelhante ao fluxo de desenvolvimento. Então isso também ajudava na prática, sabe? Aproximar da realidade ali e também garantir que o assunto não se perdesse, porque estava tudo meio que no mesmo ecossistema, digamos assim. Então, eu diria que, respondendo objetivamente sua pergunta agora, né, eu diria que o grande segredo é realmente tentar encaixar na rotina de trabalho, principalmente se forem documentações mais técnicas, que vão ser consumidas por pessoas da engenharia, seja dentro da empresa ou fora, e fazer isso, quebrar as tasks durante a sprint, porque aí você vai fazendo gradativamente à medida que você também está desenvolvendo as soluções gradativamente, então isso não significa um acúmulo de tarefa lá na frente, porque você já está antecipando isso, e talvez uma solução, se for principalmente documentação para engenharia, é tentar seguir mais essa abordagem Docs as Code. Ela não é a única, hoje em dia até na nossa área ela vem sendo questionada para ter outras abordagens, mas principalmente no contexto do mercado brasileiro, eu diria que ainda é a abordagem que precisa ser mais falada, porque eu acho que, principalmente para a galera dev, é a abordagem que mais atrai num primeiro momento, ainda mais sabendo que nem todo mundo ainda tem fluxo de documentação, tem processo de trabalho, tem pessoas de TW nas empresas. Uhum. E só para deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, TW significa Technical Writing ou Technical Writer, né? Alguma coisa, enfim, nessa linha. Boa. E até pegando esse ponto que você comentou, né, em relação a tentar manter vivo ali, eu imagino, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas que se o time e pelo menos a empresa como todo tiver uma cultura de criar um definition of done ali, das tarefas ou das atividades que forem feitas, e nessa definição de pronto ali da tarefa, isso incluir testes, incluir documentação, ou seja lá mais o que for importante, então é natural que as equipes também tendam a continuar nessa linha. Se deixar isso claro, ser explícito para as equipes que isso vamos dizer assim, é esperado que isso seja feito. É isso, Edu. Inclusive, se eu não me engano, quem faz bastante isso é a Vertex. Eles também usam Docs as Code para fazer a documentação deles, principalmente de APIs também. E uma coisa que eles fazem no GitHub deles, eles pegaram alguns bots que existem, criaram, acho que os próprios, mas também tem alguns bots open source que, enfim, eles adaptaram para toda vez que um PR subisse no repositório sem documentação, esse PR é bloqueado. Então, eles fizeram algumas automatizações também no workflow deles para que isso também não fosse esquecido, sabe? Que esse assunto acabasse também não sendo, sei lá, escanteado pela correria ali da sprint, alguma coisa assim. Mas sim, a definição de pronto também é uma forma, né? Eu sempre digo que o problema não começa a ser solucionado quando a pessoa de Tech Writing chega, né? Essa pessoa vai ajudar a fazer esse assunto vir à tona, mas é muito importante que essa cultura de documentação seja realmente disseminada dentro da empresa, que todo mundo compre essa pauta, porque a pessoa de Tech Writing, ela vai ser a que mais vai escrever, mas muitas vezes ela não vai ser a única a escrever aquilo, ela não é a única responsabilizada por essa entrega. Essa entrega tem que ser responsabilidade de todo mundo que está ali envolvido naquela entrega, naquele produto, né?
E aí muitas vezes as pessoas ficam, mas nossa, mas a pessoa de tech writing não é a única que faz isso? Tudo bem, ela é a principal responsável, mas ela não é a única. E isso é importante porque eu já vi várias situações de empresas que contratam pessoas de tech writing e jogam toda a responsabilidade no colo dela. Do tipo, agora então eu não vou nem olhar mais pra isso, porque tem a pessoa de TW, né, então ela vai olhar pra isso, então eu nem vou me preocupar mais, eu vou seguir aqui com o que eu já fazia. E não é isso, a gente tá falando realmente de uma mudança de processo de trabalho, em que antes esse assunto não era levantado e agora ele se torna tão prioridade quanto o produto. Tanto que fora do Brasil, inclusive, algumas pessoas têm começado a falar de documentation as a product. Então, assim, tratar a documentação como um produto em si, tanto quanto o próprio produto que a gente desenvolve. Né? Grandes empresas do mercado, por exemplo, a Stripe, que é uma gigante de APIs aí. Por que ela é essa gigante? Porque ela tem um time específico para fazer o portal de documentação delas. É um time dedicado a fazer aquele site. Né? Então você entra lá, você vê a API reference deles, é super completa, você consegue testar ali, enfim, é super incrível a navegação, mas isso só acontece porque tem uma equipe dedicada para aquilo. Ou seja, aquele portal de documentação de API que você está vendo, aquele site, é tratado como um produto, assim como o próprio produto em si deles. Então, assim, é um nível de maturidade extremamente elevado que a gente está falando aqui. Mas que cada vez mais a gente precisa começar a endossar essas conversas nas empresas, porque caso contrário, a gente vai continuar naquela mesma discussão de documentação é importante, legal, vou fazer aqui quando eu estiver mais tranquilo na sprint. E não, a gente está falando de começar a dar o devido protagonismo para isso, porque isso lá na frente, quando o modelo de negócio e a empresa tiver amadurecido, isso pode se tornar um baita diferencial competitivo, como é o caso da própria Stripe, mas que tem outras empresas também que fazem isso. Interessante, Mari. Eu tenho uma pergunta clássica, né? Aonde começa e aonde termina o trabalho do TW? Afinal, como você mesmo falou, o engenheiro pode ter uma expectativa, o engenheiro ou engenheira, e a organização pode ter outra expectativa. Então, onde começa, onde termina essa atuação e como alinhar essas expectativas, né? Olha, é uma ótima pergunta, na verdade, porque existem várias respostas para ela, assim. Hoje, no Brasil, existem já algumas empresas que têm time de TW, como o caso da Zup, mas tem o Nubank, tem a SAP, tem a Vetex, enfim, tem várias empresas que já têm suas equipes de TW. E existem algumas possibilidades mesmo. Existe a possibilidade da pessoa de TW atuar de forma cross, para mais de uma squad. E existe também a possibilidade de ter... De ter alocado ali direto, então ela faz parte ali da squad, ou ter um time de TW que atua cross, prestando serviço, digamos assim, para diferentes áreas dentro da engenharia. Então, digamos que essas são as duas principais, assim, as duas macro possibilidades. Existem outras, obviamente, porque é aquela velha história, né? Às vezes as empresas também vão adotando suas próprias maneiras de implementar isso. Mas eu vou falar de forma resumida essas duas. Então, a maneira de... Se for a primeira opção, né? Que seria a opção da pessoa alocada ali, fazendo parte da squad, junto com o time multidisciplinar. Nesse caso, a pessoa pode participar ativamente das principais cerimônias, então, daily, planning, refinamento e assim sucessivamente. E começaria na planning mesmo. Então, prevendo as tarefas, vendo ali o que de feature e etc. tem desdobramento em documentação, já prevê essas tasks ali, já faz as histórias junto com a pessoa de produto. E à medida que essa sprint vai acontecendo, a pessoa de TW vai ali desenvolvendo a documentação e passando para o time de engenharia para o time revisar. E aí, mesmo aqui, tem duas possibilidades. Ou a pessoa de TW escreve e o time técnico ajuda, apoia na revisão, ou o time técnico pré-documenta, e aí para fazer essa pré-documentação existem vários templates de documentação open source que podem servir de base para isso, e aí a partir dessa pré-documentação você passa para o time de TW e esse refinamento acontece até a revisão final e publicação. Essa é uma possibilidade. No caso dos times cross, é assim como outras áreas cross, até, por exemplo, de design ou de research, né? Que nesse caso você ter uma gestão ali de um board, então você manda as demandas para esse time vai gerenciando de acordo com as prioridades. E aí acaba sendo um fluxo semelhante, só que a diferença é que esse time cross ele vai participar de menos cerimônias do que a pessoa que está ali alocada participaria. E a gestão acaba sendo muito entre a equipe ali. Então a equipe de TW vai gerenciando essas tasks entre si, vendo quais vão ser entregues, mas aí acaba sendo semelhante o processo de escrever, revisar, publicar. A diferença é que a gestão não é diretamente ali com a squad, é entre o próprio time, vendo ali entre si quem vai pegar, como remanejar isso. Então, de forma bem resumida é isso. Acho que começa na planning e termina
termina entre aspas, né, na publicação, mas obviamente tem a manutenção ali, então tá sempre conversando com as equipes, vendo se tem alguma atualização e tal. Mas de forma simplificada, digamos que seriam 2 fluxos de trabalho. Legal, então com o TW, pensando em time e estrutura, temos várias topologias, né, e organizações com relação a isso. Você falou Isso. que tem várias abordagens além do Everything as a Code. Eu particularmente só conheço essa, você falou que existem outras. Quais seriam as outras? Então, existe Docs as Code, né, que é essa abordagem mais técnica. Outra abordagem que teria é uma abordagem mais focada no que a gente chama de knowledge basement, né, gestão do conhecimento. Então, é muito mais focada em documentação interna. Geralmente se usa plataformas de CMS, usa o Confluence também muito para esse trabalho, porque aí é mais focado em realmente fazer uma gestão interna na empresa. Então, pegar, por exemplo, toda a área da engenharia, tudo que é desenvolvido na engenharia da empresa e desenvolver uma base de conhecimento ali, que a gente chama também de SSOT, né, que é Single Source of Truth, ou Fonte Única da Verdade, para ser essa grande base de porta de entrada para todas as documentações estarem linkadas nela. Então, por exemplo, eu acabei de entrar na engenharia da empresa, e vamos dizer que a empresa tem essa base. Acabei de entrar na engenharia e eu quero saber como funciona a área de segurança. E aí eu entro nessa base, tem lá a página de segurança e todos os links relacionados a tudo que a área de segurança faz. Seja o Gira delas, seja o GitLab, enfim, todas as ferramentas que essa área usa. Então tem essa abordagem, que não é exatamente Docs as Code, porque tem essa necessidade de ser uma ferramenta mais generalista, porque a gente está falando de documentar para áreas que não sejam só técnicas. Então, por exemplo, aqui no iFood a gente está fazendo esse movimento de organizar o nosso Confluence para poder ser essa base do conhecimento. Nesse caso, tem que ser mais o Confluence, porque no meu caso específico, na BU que eu tô, essa documentação vai ser para produto, engenharia e design. Então não dá para eu virar para as pessoas, por exemplo, de design de produto e levá-las para o Git, porque é uma ferramenta muito menos intuitiva para elas do que seria para o pessoal técnico. Então tem essa abordagem mais focada em gestão do conhecimento, em documentação interna. E tem a abordagem também que é mais focada ali na área de atendimento, que é a galera que faz, por exemplo, mais documentação de help center, de suporte, usa muito CMS também. Então, assim, não é... Essas divisões, eu falo que existem essas divisões, mas porque é de abordagem de trabalho, sabe? Mas não é tão teorizadinha na bibliografia. Na bibliografia, a que mais tem realmente é a Docs as Code, mas a que está mais uma outra que está crescendo também é essa que eu falei para vocês de gestão do conhecimento. Então, digamos que tem essas duas, mas vocês podem ter algumas, digamos assim, subdivisões nesse processo, dependendo de como a pessoa de TW ali acaba implementando as boas práticas de documentação. E eu queria entender o seguinte, que mudando um pouquinho o nosso foco, né? Que é o seguinte, imagina que e imagino que você já tenha passado por isso algumas vezes, de você chegar no local como uma pessoa que é especialista em documentação, de maneira geral, né? Então, technical writer. Imagino que você se depara ali com problemas que são normalmente comuns ali, né? Tirando o fato de não existir uma documentação, que imagino que seja o maior problema, quais são os problemas que você normalmente enxerga ali que acontecem nas equipes, na empresa de maneira geral? Claro que depende da empresa, né? Acho que tem o caso das empresas em que não tem nenhum tipo de cultura de documentação, então simplesmente esse assunto ele nem é levantado e não é discutido dentro da empresa. E tem um caso das empresas que até sabem que é importante, mas elas têm dificuldade de começar. Então, às vezes elas até começam, mas meio que tateando no escuro, sem ter muita a percepção se realmente estão no caminho certo, né? No caso das empresas que não tem nada mesmo, assim, não tem nem a consciência de que documentação é importante, eu diria que o principal problema é não entender o impacto ou não reconhecer o impacto que falta de documentação traz. Que é a história do onboarding, que é a história de perder conhecimento, que é a história de não ter as decisões ali registradas, então muitas vezes ter retrabalho no meio do processo. Fora em alguns casos que a gente sabe que tem perdas financeiras, tem repetição de esforço mesmo. Aquele clássico de você responder a mesma pergunta no chat do trabalho repetidas vezes, porque você não tem um link de documentação, né? Enfim, esse tipo de caso. Então, acho que o primeiro caso é reconhecer isso. E o segundo é de passar a enxergar documentação como algo também estratégico, assim como o teste é importante e estratégico para o desenvolvimento do código, documentação também entra nesse mesmo ponto. Então, acho que é mais mentalidade, então essa coisa mais cultural. E uma outra coisa que eu percebo também é em relação a escrever, essa trava de escrever, de documentar, né?
Uma vez eu trabalhei com uma pessoa dev que a gente estava revisando um conteúdo, e aí depois de ir e voltar, assim, eu acho que umas 5, 6 vezes, essa pessoa simplesmente ficou desesperada, assim, ela virou pra mim e falou assim, Mari, eu não sei fazer isso, eu não sirvo pra isso, eu não nasci pra isso, eu sou uma pessoa técnica, eu sou de exatas, meu negócio é código. E eu virei pra ele e falei assim, não, você é pra isso sim, foi você que desenvolveu, como que você não pode falar sobre isso, né? Tem uma frase da Erin McKean, que ela é do grupo do Google, do escritório open source deles, né? Que ela dissemina boas práticas de documentação nesse escritório. E ela fala sobre que a gente passa mais tempo, na verdade, fazendo não código do que fazendo código, né? Mais tempo conversando, discutindo, tomando decisões do que escrevendo código. Então, se você consegue expressar, você também consegue ajudar com documentação. É um pouco isso que ela fala, né? E eu acho que é exatamente isso, sabe? Todo mundo pode ajudar em documentação. É importante que, óbvio, uma área de TW exista na empresa, uma área de technical writing exista para que essa governança aconteça com mais solidez. Mas se isso não é possível no primeiro momento, é importante que esse assunto não se perca por causa disso. Ele precisa ser fomentado. Porque é isso, a gente está falando sobre gestão do conhecimento, sobre compartilhar, sobre fazer isso ser descentralizado, sobre isso não ficar na cabeça de poucas pessoas, sobre mais pessoas terem acesso a isso, né? Mais pessoas ficarem na mesma página. E aí, sobre o como começar, existem diversos templates na open source, no GitHub, que as pessoas podem começar a consumir, né? Um, inclusive, que eu sempre indico é o The Good Docs Project, que tem vários templates, por exemplo, de tutorial, acho que eles têm de API, se eu não me engano, acho que eles têm uns 4 ou 5 modelinhos, assim, que são bem universais, que geralmente atende ao maior número possível de projetos na engenharia. E é um bom começo, por exemplo, né? Esses dias agora eu fiz uma palestra que eu mostrei o modelo, assim, eu falei, gente, ó, tá vendo, isso é um modelo de template de tutorial, de um how-to. E aí era um template super simples, assim, acho que de uma página. E aí eu falei, ó, tá vendo, isso aqui tá pronto. É você pegar isso e trocar, obviamente, onde tá os campos de descrição, né, o que tá escrito em cada descrição, você colocar a sua informação. A estrutura tá pronta. Então, assim, não precisa inventar a roda. Veja as rodas que já existem, comece a adaptar. Comece por templates, tá tudo bem começar por esses templates, porque eles são criados justamente para serem uma base, caso você não seja da área de escrita ou você não se sinta confortável criando algo assim do zero. Eu tenho certeza que consumindo esses templates e começando gradativamente por onde talvez a dor está mais latejante, já vai te ajudando a diminuir esses silos de conhecimento, a diminuir esses bois na linha que a gente costuma falar, né? Esses ruídos de comunicação. E vai ajudando. E aí pode começar por uns mais simples. Então, vou fazer uns tutoriais para a pessoa instalar aqui a minha solução. Aí depois, agora eu vou escrever um troubleshooting, porque eu vi que tem alguns erros que são muito comuns no meu código. Então, vou escrever esse daqui. Ou se eu tenho uma API, posso usar o Swagger para fazer lá meu OpenAPI File, mas eu posso integrar isso a algum framework, só para fazer uma interface mais clara. Ou quando minha API tiver erro, eu vou fazer uma referência de erro e deixar lá por que deu tal erro, o que você pode fazer para solucionar. Então, são coisas assim que quando a gente para pensar, até são mais simples do que a gente imagina no primeiro momento. E não precisa começar por um escopo grande. Começa documentando realmente essas coisas menores e a tendência, gradativamente, é isso ficando tão fluido que um comportamento muito comum que a gente percebeu, não só na Zup, mas agora eu tenho percebido no iFood, que é assim, eu tô criando tal coisa, já vamos colocar um tempo de documentação? Vai se tornando um hábito, vai se tornando uma rotina, e vai ficando cada vez mais fluido e fácil disso ser inserido. E aí a tendência é que com o tempo isso se consolide a tal ponto que não só se torne uma definição de pronto, mas se torne algo muito aderido por todo mundo que faz parte da equipe. Eu acho bem interessante você comentar, né, sobre essa indicação, né, de começar por exemplos ali e tal, por algo simples, porque isso é bem semelhante pelo menos a quando eu penso sobre agilidade, por exemplo. Então, uma pessoa não vai entender toda a base da agilidade para criar um framework em cima de como a equipe vai atuar. Não, ela vai pegar o Scrum, vai começar ele by the book, né? Então vai pegar o Kanban, vai colocar ele by the book ali, e conforme o tempo vai passando, a equipe vai se adaptando, vai aprendendo formas melhores de trabalhar e vai modificando um pouco de acordo com o contexto que ela está, né? Então, documentação, eu imagino que seja mais ou menos esse caso, né? Ela começar com uma documentação, que é um template, alguma coisa simples ali, ela vai preenchendo depois, eu acho que seria legal adicionar esse campo aqui, eu acho que no nosso caso aqui, eu acho que funcionaria bem. Então, isso aqui tá demais, vou tirar isso aqui. Então, começar com algo simples até é uma forma talvez mais simples de começar, de fato, de botar para rodar. Porque se a pessoa tiver que parar, pensar exatamente o que ela precisa naquele contexto, cara, vai ser tanto trabalho que a chance dela desistir logo no começo vai ser muito maior do que se ela pegasse algo mais prontinho ali, né? Vamos dizer assim.
Exato, exato. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa ideia de que documentar tem que ser algo extenso, né? A gente, inclusive, até em redação técnica, a gente fala que um dos nossos pilares é justamente a objetividade e a concisão. A gente precisa ser capaz de passar uma informação com o mínimo de texto possível. Não porque, eu vou deixar alguma informação de lado, mas é porque é isso. A gente sabe que documentação técnica, conteúdos técnicos, a gente quer consumir com mais agilidade, com mais rapidez, né? Não à toa, né? Quantas pessoas que estão nos escutando agora, quantas pessoas não usam duas telas e põem a documentação no lado e o código está aqui no outro e a gente já vai aplicando enquanto lê, enquanto consome a informação, né? Isso na nossa área de escrita é o que a gente fala de escaneabilidade do texto. É ter essa capacidade de você bater o olho e você, né, pescar ali, pegar logo de cara o que é aquilo. Então é esse exercício mesmo, documentar é esse exercício. Nossa, Mari, mas dá muito trabalho. Sim, não à toa existe uma área dentro da tecnologia que se debruça nisso, porque dá trabalho. Mas começando com os templates é uma forma de você garantir isso, porque geralmente o template é criado pensando nessas hierarquias de informação e você consegue ali aplicar boas práticas com poucos recursos, né? Principalmente porque o começo é mesmo com pouco recurso. E tá tudo bem que seja. O importante, eu acho que é começar, né? É partir assim, eu tô desenvolvendo tudo isso de artefato para uma pessoa que precisa consumir isso. O que ela tem que saber? Isso, isso e isso. E vai fazendo esses exercícios e listando, porque a partir daí nascem também os documentos, né? Que eu acho que é um outro ponto importante que a gente tem que falar aqui. Não é sair documentando, cria 300 mil documentos de uma vez. Às vezes só precisa criar 2. Tipo, 2 muito bem criados podem valer mais do que 10 que você cria de uma vez, porque acha que tem que ser por quantidade, não por qualidade, sabe? Então isso também acho que é um outro ponto legal de trazer. É verdade, né? Às vezes você coloca muita informação em demasiada e essa informação em demasia não auxilia, só atrapalha. Porque fica muito difícil encontrar as informações relevantes sobre determinado tópico. Isso é uma coisa que já aconteceu comigo várias vezes. Edu, mais algum aí? Boa, eu tenho mais uma aqui, que é... Deixa eu ver aqui, que eu pego, porque tem várias, assim, eu já anotei várias aqui. Quero, mais um ponto, entrando só um pouquinho na parte mais técnica ali, né, de documentação de fato, que é... escrever, né, aquilo que a gente pensa e tal, não é necessariamente tão trivial assim quanto a gente gostaria que fosse. Então, às vezes a gente escreve, sai texto demais, a gente vai muito no detalhe, ou às vezes é muito supérfluo, assim, vai muito por cima e tal, é difícil de entender também. Daí eu queria entender como é que qual a indicação que você dá para desenvolvedores ali, para que eles consigam melhorar a escrita deles, né, para se tornar mais compreensível ali, para se tornar, enfim, melhor mesmo escrever, para conseguir fazer algo conciso, compreensível e relativamente rápido. Então, o que você indica assim, para que esses desenvolvedores melhorem nesse sentido? Eu acho que o primeiro ponto é consumir guias de estilo que existem públicos, né? Tanto o Google quanto a Microsoft têm guias de documentação e são portais espetaculares, assim, porque eles são criados justamente para tecer mesmo essas boas práticas. Desde, por exemplo, como que você nomeia um componente, até como que você organiza determinadas seções da sua documentação. Então, assim, tem tudo lá mesmo. Até pra gente que é tech writer, a gente consome muito, porque muitas vezes a gente entra na empresa e não tem um guia de estilo, de boas práticas de escrita, ou como vai ser o tom e voz da comunicação. Não tem essas diretrizes, às vezes. Então, muitas vezes a gente usa guias públicos. E esses dois eu acho que são duas boas fontes. Acho que uma outra dica, que é uma dica até mais simples, na verdade, mais artesanal, digamos assim, mas eu acho que ajuda muito, é você fazer o exercício de ler em voz alta aquilo que você escreveu, para ver se tá claro, porque muitas vezes isso é muito normal, tá, gente? Até eu que trabalho com escrita há muitos anos passo por isso. A gente tá ali passando uma informação, né, enfim, documentando, escrevendo ali um parágrafo, e lendo... Só pela leitura dinâmica tem um entendimento, mas quando eu leio em voz alta, eu já tenho uma outra percepção. Do tipo, putz, tá muito longa essa frase, eu podia cortar esse parágrafo aqui, tá 10 linhas, podiam ser 5. Eu consigo fazer essa medição, vamos dizer assim, né? Medir essa temperatura mais fácil. Eu vou lendo ali em voz alta e isso vai me ajudando. Então, isso também é um exercício que pode ser legal, se você tá documentando. Então, você lê. Ficou claro? Ficou truncado? Na hora que você foi ler ali em voz alta, a frase ficou truncada? Putz, então talvez seja legal você reescrever essa frase, ou você encerrá-la ali, a ideia, e ir para um próximo parágrafo, porque aí você não explica muita coisa de uma vez só, e aí para a pessoa que está lendo, ela vai entender mais fácil você explicar uma coisa de cada vez, em vez de trazer muitas ideias numa frase só, e aquilo pode ficar confuso. E uma outra coisa também, que também é uma dica simples, é você sempre passar o que você está escrevendo, passa para uma pessoa do lado, que
às vezes pode ser do mesmo projeto que o seu, ou de um projeto paralelo que não é da mesma área diretamente, mas que alguém talvez precisaria consumir aquilo que você escreveu, e você pede feedback. Olha, lê isso aqui para mim, você entende o que está escrito? Ficou claro? Teve alguma dúvida? Porque isso também é um outro termômetro que te ajuda a avaliar se o que você documentou está claro mesmo, né? No caso de tutoriais, pede para a pessoa fazer o tutorial que você escreveu. Olha, quando você lê esse meu tutorial de instalação, você conseguiu instalar na sua máquina? Não, olha, me ocorreu esse erro. Putz, então talvez eu precise colocar uma observação aqui na minha documentação de se acontecer esse erro, a pessoa resolve dessa forma. É dessa mesma maneira que a gente, como tech writer, também vai fazendo as nossas melhorias nos documentos. Então, são dicas que eu acho que também podem ajudar, principalmente para quem não trabalha diretamente com texto, mas eventualmente vai ter que se aventurar quando começar a documentar. Não à toa, mesmo para quem escreve livros, né, a pessoa tem uma pessoa ali que ajuda a revisar e tal, profissional até. Acho que não é o caso de buscar necessariamente uma pessoa profissional, mas ter alguém ali para te ajudar realmente me parece uma ideia ótima. Bom, nosso tempo acabou aqui, daí eu queria passar a palavra para você, Mari, passar seu recado final aí, fazer teu jabá, fica à vontade. Gente, eu queria começar agradecendo. Eu tô super feliz que TechWriting ganhou essa pauta dentro do podcast. Eu acho que cada vez mais a gente precisa falar disso. Espero de verdade que vocês que nos escutaram até aqui tenham gostado. E se vocês se interessaram e quiserem saber mais, eu tô nas redes sociais como Mari Moreira TW, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Sempre procuro trazer conteúdo sobre esse assunto para fomentar mesmo essa pauta. E eu também estou com os meus cursos, né? Eu vou lançar em setembro, vou lançar o curso de documentação de API, então de repente para pessoas desenvolvedoras pode ser mais interessante do que o outro curso que eu tenho, que é mais focado em quem quer migrar e se tornar tech writer. Mas tudo isso está no meu site, que é marimoreiratw.com.br, então quem quiser saber mais é só entrar por lá. E é isso, gente. Fiquem à vontade para me adicionar nas redes, mandar mensagem, continuar essa discussão, porque realmente meu objetivo é fazer esse assunto chegar ao maior número de pessoas possível. Então, o que eu puder contribuir para você saber mais, você, enfim, descobrir mais sobre esse assunto, eu tô por aqui. Boa, muito bom. Muito obrigado, Mari, pela presença. Valeu, Otávio, aí também. Um prazer gravar contigo aqui de novo. Um abraço para vocês e até mais.